Olá pessoal do nono ano, vamos dar início à nossa aula de Geografia fazendo a correção da nossa atividade anterior, onde falamos dos Estados Unidos no cenário atual, ou seja, dos Estados Unidos após o final da Guerra Fria. E na primeira questão nós vamos ver qual é o único país no mundo que recebeu a denominação de superpotência mundial. Esse país foi justamente os Estados Unidos, devido ao seu grande poder econômico, político, mas principalmente militar, que influencia todos os países do mundo. E a resposta do primeiro vai estar na letra D. No segundo, após ler o texto, vamos assinalar a alternativa verdadeira. Nesse texto, ele diz que a queda das torres do World Trade Center foi certamente a mais abrangente experiência de catástrofe que se tem na história, inclusive por ter sido acompanhada em cada aparelho de televisão nos dois hemisférios do planeta. Nunca houve nada assim, e sendo imagens tão dramáticas, não surpreende que ainda cause impressão e tenham se convertido em ícones. Agora, ela é uma unidade histórica? Ela é um avanço na história da humanidade? Foi esse o questionamento que o historiador fez. As repercussões internacionais que a queda das torres do World Trade Center causaram no mundo. Ele fala especificamente, minha gente, das diversas consequências da grande intensificação da presença militar norte-americana nos países considerados terroristas e também em pontos estratégicos no mundo. Ele não considera essa presença militar dos Estados Unidos em outras partes do mundo como sendo um avanço da história. E a resposta vai estar na letra C. Os eventos ocorridos no dia 11 de setembro de 2001 geraram mudanças sociais nos Estados Unidos que, verifique, houveram várias mudanças, mas ele destacou as mudanças sociais. E eu diria que não foi só nos Estados Unidos que essas mudanças ocorreram, não. Foi no restante do mundo. Quanto à questão social, se agravou muito a visão que se tinha dos muçulmanos e também daqueles que professam a fé islâmica. Então, aumentou-se muito o preconceito contra esses indivíduos árabes e de religião islâmica no mundo na questão social. Então, a resposta do terceiro fica sendo a letra D. O quarto, depois do atentado de 11 de setembro, os Estados Unidos construíram um memorial em homenagem às vítimas. Esse memorial foi construído depois de analisarem diversas alternativas. O pessoal dos Estados Unidos, eles resolveram construir exatamente no mesmo local onde antes haviam as duas torres, um memorial em homenagem às vítimas. E a resposta do quarto é na letra A. O quinto, leia as afirmativas e as charge para compreender a questão, certo? Para responder essa questão sobre a guerra no Iraque. E marque a alternativa incorreta. Só tem uma alternativa incorreta. E vamos ter uma charge, que é um quadrinho, que diz o seguinte: a verdadeira causa da guerra no Iraque. Numa fábrica iraquiana de macarrão, nós temos um diálogo que diz o seguinte: nós trituramos nessas máquinas o espaguete fabricado com defeito. No segundo quadrinho, esse inspetor da ONU transmite essa informação da seguinte forma: ontem fui fiscalizar uma fábrica iraquiana e tinha até máquinas para triturar massas. O representante da ONU em Bagdá transmite essa mensagem no Pentágono, que é a parte de defesa dos Estados Unidos, da seguinte forma: parece que os iraquianos possuem uma máquina para a trituração das massas. E esse representante do Pentágono chegou na Casa Branca e, diante do presidente, passou a seguinte informação: sabia que o Iraque tem máquinas para a destruição das massas? E o presidente respondeu da seguinte forma: o quê? Destruição em massas? Veja que há uma convergência entre a primeira mensagem e o que foi entendido lá pelo presidente dos Estados Unidos. A gente tem a impressão que essas pessoas, elas entenderam o que elas quiseram entender. Abaixo ainda vamos ter duas declarações. A primeira declaração como sendo o presidente de conselhos de políticas de defesa do Pentágono, é um representante dos Estados Unidos, e ele diz o seguinte:
O apoio ao ex-ditador iraquiano Saddam Hussein, inclusive aos de sua organização militar, virá abaixo após o primeiro sopro de pólvora, após os primeiros ataques dos Estados Unidos. Já o ex-presidente do Iraque, ele declara diante da ONU o seguinte: eu declaro diante de todos vocês que o Iraque não possui qualquer tipo de arma nuclear, química ou biológica. Bom, qual deles você acha que foi ouvido? Qual deles foi levado a sério e tido como sua declaração como verdadeira? Bom, a gente vai verificar que a única alternativa errada, né, quanto aqui às verdadeiras causas da guerra no Iraque, vai ser, bom, a primeira, a invasão foi justificada pela suposta existência de armas de destruição em massa que jamais foram encontradas. Com esse argumento, o governo norte-americano passou a justificar a ocupação para derrubar o sistema ditatorial de Saddam Hussein, dando a impressão de criar um Iraque livre. Essa afirmativa está verdadeira. A guerra do Iraque já é comparada à guerra do Vietnã por conta dos enormes gastos e do número de mortos. Isso também é verdadeiro. Houve um grande aumento nas despesas dos Estados Unidos, tanto na questão do armamento quanto na movimentação do seu exército. Então, verdadeiro também. A resistência contra os soldados norte-americanos no Iraque é feita de forma disfarçada. Os rebeldes iraquianos, camuflados de civis, promovem atentados com o uso de carros e caminhões-bomba. Isso é verdadeiro. Um país que foi julgado como tendo armas nucleares tinha como a única defesa o uso de carros e caminhões-bombas e nos soldados disfarçados em civis. O que vai estar errado é a letra D, porque a maior parte da população do Iraque ele não apoiava a guerra. Aliás, eles não tinham como se defender dessa guerra dos Estados Unidos, certo? E como eles não tinham armas nucleares, eles não estavam defendendo o seu direito de ter arma nuclear, coisa nenhuma, tá? Então, letra D, para responder a questão do quinto. Após ler o texto abaixo, responda: o terrorismo, assim, é uma ação desesperada e violenta, feita por grupos que almejam determinados ideais. De acordo com as alternativas abaixo, assinale a única que não corresponde ao ideal terrorista. Vamos rever aqui o que é o terrorismo. Terrorismo é uma ação sistemática que usa da violência para causar medo de forma a alcançar um objetivo geralmente político, certo? Sabendo disso, a gente vai para as alternativas. É um dos objetivos do grupo terrorista mudar a vida política e social, derrubar algum regime e lutar contra a grande potência colonialista e imperialista da atualidade, que é os Estados Unidos? Sim. Ela influencia o mundo todo, ela interfere na economia, ela interfere na política, ela interfere na cultura dos países pelo mundo. Então, o grupo terrorista visa muitas vezes derrubar esse regime imposto pelos Estados Unidos e mudar a sua vida política e social. Letra A está correta. Lutar pela união dos povos com um objetivo de liberdade mundial, evitando atingir com suas ações os inocentes, esse infelizmente está errado e é a resposta da nossa questão, certo? Eles não visam a união dos povos, na verdade ele quer a sua liberdade desse sistema e dessa imposição de cultura dos Estados Unidos no mundo, no seu país. É mais uma questão regional, uma questão do seu país em geral, certo? Então, a resposta vai ser a letra B. O sétimo. Leia o texto a seguir e responda. O depois, de acordo com o texto, caracteriza, ou seja, o depois do ataque de 11 de setembro é caracterizado pela ação dos Estados Unidos em combater o terrorismo mundial mediante acordos de paz? Não, né? Até porque ele reagiu fazendo 2 guerras. Pela disseminação mundial de ações terroristas ligadas às questões políticas e ou religiosas? Sim. Essa é a resposta do sétimo, certo? Então, letra B para o sétimo. O oitavo, observe a charge ao lado.
E podemos concluir que nessa charge a gente vê o tio Sam, que é um representante dos Estados Unidos, com o chapéuzinho aí dos Estados Unidos, que está acuando o mundo, causando medo no mundo, usando um cão raivoso. O mundo se encontra acuado num canto de parede, sem defesa nenhuma. E foi isso que os Estados Unidos fez com o mundo ao reagir aos ataques de 11 de setembro da forma como ele fez, criando a guerra contra o terror, de forma que ele pudesse atacar sem consideração nenhuma, sem análise nenhuma, ou perguntar a instituições como a ONU se ele deveria agir dessa forma. Ele causou medo e terror ao mundo inteiro. E a resposta desse daí vai estar na letra B. A guerra contra o terror, da forma como foi feita pelos Estados Unidos, ela espalhou medo e terror em todo o mundo. O 9. Após o atentado de 11 de setembro de 2001, quando os 2 aviões tomados por terroristas suicidas ligados ao islamismo, mas veja, ao islamismo extremo, aquele bem extremista mesmo, bem radical, colidiram contra o maior símbolo econômico dos Estados Unidos, as 2 torres do World Trade Center em Nova York, matando milhares de pessoas inocentes de diversas nacionalidades. A reação dos Estados Unidos foi, primeiro de tudo, a primeira reação foi 2 guerras, né? Uma contra o Iraque e uma contra o Afeganistão. E a resposta para isso, né, foi decretar a chamada guerra ao terror, ao eixo do mal, ao combate direto dessas 2 nações que ele denominou como as causas de terror do mundo. Letra A vai responder a 9ª questão. E a imagem ao lado mostra os 2 principais personagens envolvidos no atentado terrorista de 11 de setembro, que são eles. O primeiro aqui, o presidente dos Estados Unidos. O segundo aqui, o chefe da Al-Qaeda, grupo que se declarou culpado no ataque de 11 de setembro. E a resposta para esse vai estar na letra B. George W. Bush e Osama Bin Laden. Com isso terminamos a nossa correção. Até o nosso